Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Vou seguir o protocolo da tarde, vou dar os mesmos avisos que foram dados à tarde, que é as inscrições para o PBDE, né, para o Programa Básico da Doutrina Espírita, estão abertas. E quem tiver interesse, seguir o corredor ali para fazer a inscrição. No domingo também nós temos infância, às 10 horas da manhã. Então, quem tiver criança e tiver interesse em trazer as suas crianças, domingo às 10 da manhã. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece. Vamos aquietar os nossos pensamentos e os nossos corações e nos conectar, né, com esse tema tão interessante, tão importante, que é a nossa família. Que os amigos espirituais possam nos auxiliar para que a gente traga as melhores reflexões e que todo mundo daqui saia feliz. Assim seja. Então, como eu falei anteriormente, esse tema é um tema que é o palco, né, da onde nós vivemos, talvez, os maiores dilemas das nossas vidas, né? A família é o nosso primeiro momento de socialização, né? Onde desde criança a gente já vai aprendendo como responder a uma situação, né? Como os nossos pais reagem a determinado obstáculo, como que eles lidam com a gente conforme algum erro, alguma desavença, né? E isso no melhor dos cenários, né? A gente sabe que às vezes a gente vem em situações às vezes não tão estruturadas, né? Aqui eu trouxe vários tipos de família, né? A gente sabe que ao longo dos séculos em que a gente foi se construindo enquanto civilização, desde quando a gente percebeu que estar junto era mais útil, né? Porque a gente conseguia nos alimentarmos melhor, a gente conseguia sobreviver melhor às situações, né? Às intempéries, quando a gente estava junto. Um se machucava, o outro ajudava, e assim a gente foi conseguindo perpetuar por mais tempo e melhor a espécie, né? E, de acordo com isso, a gente foi mudando, a gente foi entendendo a família e os significados de família foram mudando, né, desde que a gente começou a estar aqui na Terra. E agora a gente entende a família de uma maneira mais ampla, mais afetiva, né, do que era inicialmente. Aqui eu trouxe um conceito de família, como eu falei, ele foi mudando, né, com o passar do tempo. Teve muitos significados, muitas formas de enxergar a família, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E esse conceito eu tirei do Google, né? Parece que agora as pessoas fazem pesquisa no TikTok, mas eu ainda mantenho o Google, né, como principal forma de pesquisa de um dicionário online. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária, né? Eu achei um conceito bem interessante. Se você pesquisasse anos atrás, ia ter uma questão um pouco mais rígida, né? Então, a gente foi vendo que agora a gente consegue enxergar a família realmente como um lugar de um laço afetivo. Juridicamente, também, a gente começa a enxergar os outros tipos de família, né? Hoje se tem nomenclatura monoparental, né? Unipessoal, aquela família de uma pessoa só, né? Ela não quis, ela vive sozinha, embora ela tenha uma família consanguínea, mas ela vive sozinha. Ou ela vive com um bichinho de estimação, é muito comum hoje em dia, né? A gente criar esse elo com os bichinhos. A gente tem essa necessidade de pertencimento e, às vezes, a gente passa isso para os animais de estimação, né? Tem aquelas famílias onde só tem os avós que criam, né?
as crianças, onde o irmão mais velho cuida do irmão mais novo, não tem paz naquela família, né? Aconteceu alguma coisa, não tem paz. Tem famílias pela adoção, né? Então, a gente enxerga hoje novos tipos de família, né? Novas formas de estar junto. Aqui, a gente vê uma imagem, que já é uma imagem relativamente antiga, já tem 11 anos, né? De uma comparação entre uma família de 1983 e uma de 2013. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, existiu uma evolução de como essas famílias se relacionam, né? Lá em 1983, existia uma forma de entretenimento diferente. Com isso, não estou falando que uma é melhor e a outra é pior, mas eram formas diferentes de se relacionar. E a gente tem que estar atento a isso, né? E prestando atenção no como a gente tem que se adaptar para que a gente consiga nos relacionarmos melhor, né? Então, lá em 83, existia essa questão de você realmente estar nos locais, né? De você conversar um pouco mais. Era tudo um pouco mais difícil, você tinha que ir na casa realmente das pessoas. Agora a gente consegue resolver essas situações de forma online, pela câmera, né? Tem um parente que mora em outro país, agora a gente consegue nos aproximar melhor, matar um pouco a saudade, só pelo fato de ligar uma câmera e conseguir conversar melhor e ter essa proximidade resolvida, né? Antigamente, a gente sabe que era difícil, ou era por carta, ou era um telefonema em uma hora marcada que desse certo da gente conversar. E agora, né? Agora nós temos vários dispositivos eletrônicos que nos auxiliam nisso. Em contrapartida, né, existe essa forma nova de se relacionar, de viver, né? Esses dias eu estava na academia e percebi que das pessoas que estavam lá, não eram muitas, mas das pessoas que estavam lá, a maioria estava com fone de ouvido, imerso, né, na sua própria gosto musical, de repente escutando um podcast, né, alguma coisa assim. E daí, agora não tem mais aquela conversa de esteira para esteira, ou enfim, que você às vezes conversava com as pessoas na academia, porque agora elas têm uma nova forma até de se isolar, né, de tentar estar mais próximo do que você gosta e não tanto desses relacionamentos interpessoais. Então, às vezes, de repente, colocar uma atenção maior nessas coisas. A gente fala muito disso, né? Que às vezes a gente vai na casa de alguém ou a gente vai em um restaurante e a gente acaba mexendo no celular, porque às vezes aquela conversa ficou chata ou porque você não quer conversar com aquela pessoa e a gente recorre muito ao celular, né? Esses dias eu andando na rua, tinha uma pessoa dirigindo com uma criança no colo, uma mão no volante e a outra no celular. E daí você pensa, o que era tão importante? Porque antes a gente conseguia, né? O que era tão importante que ela tinha que ver naquele momento, né? Aquela mensagem, ou enfim. Então, às vezes, a gente tem que só ajustar. Essa tecnologia é ótima, é excelente. Tem várias situações que a gente pode enumerar de boas que vieram para somar, mas, às vezes, ajustar isso para não se perder, né? A gente tem essa preocupação muito grande de não perder essa comunicação, até porque é mais fácil. É mais fácil a gente isolar, a gente se afastar de um problema, do que a gente tentar resolver e tentar conversar com aquela pessoa. Provavelmente todo mundo aqui, na família, tem uma situação da qual é mais difícil de se relacionar, tem uma dificuldade com determinada pessoa, ou uma mãe, um pai, um irmão, um tio, que é mais difícil de conviver. Às vezes o problema é você, né? Também. Então, às vezes, olhar melhor, a gente está aqui para isso, né? Para resolver esses problemas, resolver essas situações, essas aflições que a gente encontra dentro das nossas famílias.
Então, mudou muito, a gente percebeu isso, né? Além dessa mudança em termos de evolução, de tecnologia, de formas de se relacionar, existem também as diferenças culturais. Então, as famílias aqui do Brasil são diferentes das famílias na Europa, das famílias na América do Norte, enfim. O que eu quero dizer com isso? Essencialmente, são famílias, né? Todas se relacionam por laços de afeição, de carinho, ou nem tanto, né? Às vezes também com problemas de relacionamento, mas a gente vê e lida e dá importância para alguma coisa ou outra de acordo com o meio em que a gente vive, né? Falam muito que o brasileiro é mais caloroso, que a gente fica mais tempo junto. Existem as diferenças sociais que também nos impelem a isso, né? Como o nosso país ainda é muito desigual, é costume que os filhos morem mais tempo com os pais por conta das próprias dificuldades associadas a isso, né? Então, assim, em outros países, a gente vê que as estruturas de formação da família ainda são muito rígidas, né? A gente está nesse caminho, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, de tentar deixar uma formação familiar mais equilibrada, né? Com as pessoas trabalhando em conjunto naquele domicílio, né? A gente está morando, a gente sabe que morar no mesmo local é difícil, né? Às vezes a gente gosta enfim, da conformação daquela casa, do jeito da gente gerir aquela casa de um jeito, e a outra pessoa gosta de outro. E aí já causa atrito, né? Então, sabendo disso, a gente ainda tem mais responsabilidade em querer formar uma família, né? Aqui eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a falar sobre as diferenças da família espiritual e da consanguínea, lá no capítulo 14, item 8. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. O que quer dizer essa passagem, né? Não é que existe uma coisa e outra propriamente, mas que elas se intercalam. A família consanguínea pode sim se tornar, né, a família espiritual. Às vezes ela já faz parte desse processo. O fato, às vezes, de ter uma pessoa ou duas pessoas com problemas de relacionamento ali, só quer dizer que é um ajuste que tem que ser feito e que a afinidade pode acontecer, né? Os elos podem ser, os laços podem ser firmados, né? Mas, claro, né, essa passagem nos mostra que o mais importante, que o mais forte são os elos espirituais, os que permanecem. Essa passagem me lembra de uma história que eu vi na internet. Não sei se ela é verídica ou não, mas como história, como reflexão, eu acho que ela vale. Uma pessoa estava com alguns problemas na vida, né? Com problemas, não estava conseguindo, problemas no trabalho, problemas na vida pessoal, não sabia como resolver tudo aquilo. E ela foi em uma casa espírita. Falaram que era para ela ir em uma casa espírita que poderia ajudar ela a saber o que estava acontecendo. Lá chegando, né, eles identificaram que, de fato, existia um espírito próximo a ela em que havia aí um problema de relacionamento, ele estava com alguns ressentimentos em relação a ela e que, de fato, ele estava tentando, de alguma maneira, prejudicá-la. E eles começaram a conversar com esse espírito, que já estava
cansado daquela situação, embora ainda ali resistente na questão de fazê-la sofrer, né? Mas ele falou, olha, eu já estou um pouco cansado, eu estou disposto a seguir em frente, desde que ela me peça perdão, porque ela fez isso, isso e isso. E eles falaram, ok, né, a gente vai conversar com ela. Saíram da sala ali, né, foram conversar com ela. Olha, de fato, tem um espírito assim. Ele falou que você fez, né, algumas coisas das quais não se entenderam. Ele quer que você peça perdão. Ela falou assim, mas eu não me lembro disso. Né, por que eu tenho que pedir perdão? Não, né, para si, você fez em uma outra vida. É óbvio que você não lembra. Você não quer, de repente, se livrar disso. Ele falou que ele vai seguir em frente se você pedir perdão. E ela falou, não vou pedir porque eu não fiz isso, não lembro disso. Ou seja, ela queria ter, né, uma resolução pronta, da qual ela não tivesse muito esforço. E eles falaram, olha, ela não vai pedir perdão. E então ele falou, então vamos continuar assim. Ele ia continuar perto dela ali, azucrinando, né, atrapalhando ali a vida dela. E é interessante como a gente tem essa dificuldade, né, em abrir mão de algumas coisas, em abrir mão, inclusive, de falar, eu estou certa, ou, né, tenho a razão aqui comigo. E, às vezes, simplesmente, tá bom, ok, né, vamos seguir em frente, cada um na sua, cada um no seu caminho. E a gente se apega, às vezes, a uma crítica, a uma possível ofensa, né, porque uma vez me falaram que quem se ofende, você só se ofende porque você quer, né? Porque você decidiu que aquilo, de alguma maneira, causa alguma coisa. Você pode escolher, né? Não vou me sentir assim. Ou se começar a se sentir, já vira a chave e tenta se livrar daquele sentimento negativo. Mas a gente ainda é muito apegado, e a reencarnação nos mostra isso, né? Nas nossas programações em cada vida. Nós temos um objetivo maior de melhoramento naquela encarnação, né? Seja um processo mais emocional, seja uma questão de ordem social, que ainda eu tenho que me ajustar. A reencarnação é fundamental nesse processo de formação familiar. Com quem que eu tenho que me ajustar, quem que é o calo no meu pé, como que eu faço, se eu sou o calo, né, no pé de alguém, como que a gente faz para ajustar isso? E a reencarnação é o papel principal. Eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma dúvida muito frequente, muita gente pergunta isso em relação a esse tema de família, que é o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, ao contrário, são fortalecidos. É uma afirmação que tem lá. Por quê? Porque a preocupação da maioria das pessoas é a seguinte, mas né, eu tenho um carinho, uma afeição tão grande pela minha mãe, a gente se dá super bem, e na próxima, como que vai ser? Se de repente se for o contrário, ou se a gente só vir amigas ou irmãs, ou numa conformação totalmente diferente, familiar, será que isso não vai se perder, aquele carinho tão grande que eu tenho, aquele amor tão grande que eu tenho por ela? E a resposta dos espíritos é que não, né? Justamente a resposta a pessoa já está dando, é o amor. É esse sentimento que faz com que a gente se ligue. Ele só vai ser mais bonito em uma outra conformação. Né? Eu vou continuar, a gente ainda é muito apegado, que aquilo que eu falei anteriormente, às formas, né? A minha mãe, como que vai vir minha filha, como que vai vir minha irmã na próxima, né? Não consigo ainda conceber tamanha mudança, né? E talvez por isso que a gente se esqueça, né? Mais um motivo para a gente se esquecer. E que o que nos liga, o que nos fortalece nesse sentimento é o carinho, é o respeito, é o amor, né? Se vai vir diferente, o amor vai continuar. A gente ainda não consegue limpar o sentimento de um casamento, de um sentimento fraternal, de um sentimento
de amigos, e ainda é tudo muito conturbado para a gente entender e saber diferenciar isso. Mas o que a gente pode trazer é que o que fica, o que é importante, é o amor. A gente sabe também que nessas conjunções aí familiares existem os espíritos simpáticos, aqueles em que é fácil conviver, que é aquelas pessoas que estão próximas, que a gente gosta de estar junto. E tem as antipatias anteriores, que são aquelas em que a gente tem que, de fato, resolver, né? Tentar, da melhor maneira possível, se relacionar com essas pessoas. Em um determinado momento ou outro da vida, às vezes é melhor se afastar por um tempo, às vezes a gente escolhe isso. Mas tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide, vai ter uma consequência, uma resposta. A gente vai prolongar alguma coisa, ou a gente vai criar um obstáculo ou outro mais para frente, porque agora a gente não quis lidar com aquilo, ou, enfim, não vimos por onde naquele momento, né? Mas é importante, no nosso dia a dia, no nosso trilhar, a gente estar atento a isso, a gente não deixar essas oportunidades passarem, porque elas só nos causam mais sofrimento e mais demora, né? A gente já falou que tem famílias, né, pelos laços espirituais, pelos laços corporais, mas uma pode levar a outra, né, são correlacionadas. Às vezes a gente está naquela conformação que a gente falou, que é uma pessoa, é um irmão, de repente, que a gente não se dá bem, é um pai que a gente não se dá bem, mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode tentar fazer com que aquele relacionamento fique mais forte, mais duradouro e pelo menos mais funcional. Aqui eu trouxe algumas perguntas de alguns livros. Tem a pergunta 110 do livro O Consolador, que diz o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, que é o que eu falei lá no começo, né? É o nosso primeiro local de socialização, onde a gente vai encontrar as bases realmente para a gente lidar com as situações da vida, né? No livro SOS Família, ele traz a seguinte frase: a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal, né? Então a gente está passando aqui por algumas situações, mas com o propósito sempre de voltar melhor, né, para a nossa família espiritual, para o plano espiritual, né? Sempre com uma bagagem mais rica, para que na próxima a gente tenha mais ferramentas para lidar com os nossos problemas, né? Às vezes a gente é tão frágil ainda, né? A gente é tão sensível às durezas da vida, e eu sempre falo que a gente parece uma folha ao vento, né? A gente vai sendo, o vento forte bate, a gente voa um pouquinho, de repente a gente cai no chão, a gente voa de novo, porque as emoções ainda são muito... A gente não sabe lidar muito ainda com esses sentimentos, né? Com a raiva, com o fracasso, né? Com as coisas do dia a dia, né? E tá aí, a família pode ser um local de apoio, né? Às vezes, dentro da família, às vezes a gente tem essas inimizades, mas às vezes a gente tem também aquele exemplo, aquela pessoa que a gente gosta de pedir um conselho naquele momento de aflição, né? Um pai, uma mãe, um irmão, enfim, um tio, alguém que a gente sente que a gente pode confiar e recorrer em um momento de sofrimento. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. É claro que essa pergunta era uma preocupação muito mais relevante
quando foi feita lá na época, né? Agora, muita coisa mudou, né? A forma de ver a família mudou, né? Naquela época ainda era muito forte aquele modelo de família mais rígido, onde a igreja ainda tinha, ou melhor, né, a religião ainda tinha um peso muito forte, uma influência muito forte. O casamento, a família era ainda visto de uma maneira muito sagrada. O que eu quero dizer com isso, né? Porque às vezes ainda a gente é meio apegado a essa forma de ver a família. Não estou falando que era errado, era o momento da época, né? A gente vê diferente agora, a gente vê que tem outros tipos de família e que o mais importante é o sentimento que une essas famílias. Mas se tinha essa preocupação de que as coisas estavam mudando, e sempre quando muda alguma coisa, a gente se sente um pouco acuado, né? No momento, eu digo que é a tecnologia, né? A tecnologia está vindo e a gente não está ainda sabendo lidar com ela da melhor maneira possível. E naquela época eram outras situações, outras coisas, outras mudanças. Mas a resposta ela é clara e ela se encaixa em qualquer situação, né? Egoísmo é algo do qual a gente tem que tentar se livrar. Aí, né, o que a gente já estava falando, começando a falar sobre uma das formações familiares, né, que é o casamento. Hoje a gente já está em uma estrutura em que já há algum tempo a gente tem a possibilidade de escolha, né, de querer estar com a pessoa que a gente decidiu casar, que a gente decidiu morar junto, e que assim que a gente querer não estar mais, a gente tem essa possibilidade. Infelizmente a gente ainda é muito preso a alguns sentimentos, né, de posse, de violência relacionados ao casamento, né? Estamos mudando, estamos tentando ir por um caminho e espero que seja com mais casos de aparecimento da não violência, de relacionamentos mais maduros, né? Onde simplesmente for decidido não estar mais junto, que isso seja feito da melhor maneira possível, ainda mais se existirem filhos envolvidos, né? Porque quando existem filhos, existe uma responsabilidade maior naquele relacionamento. Normalmente, ainda pesa mais por um dos lados, quando acontece isso e se tem filhos, né? Mas também a gente sabe que não é todo mundo, né? A gente começa a falar sobre esse tema e às vezes pode ser mal interpretado ou alguém querer se defender, mas eu não sou assim. E que bom que não é, né? Não é uma situação generalizada, mas ainda acontece em sua maioria as situações onde pesam mais na mãe, na mulher, ainda nas conformações familiares, né? Naquelas conformações unilaterais, de um pai só envolvido na família, normalmente ainda é a mãe a chefe daquela família, né? Com o peso maior das responsabilidades da educação daquela criança. Mas o que no livro SOS Família traz? Que as responsabilidades elas têm que ser recíprocas, que elas têm que ser mais equilibradas possíveis. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. Então, uma visão assim bastante bonita e esperada que seja um casamento, né? Que se decida estar junto, que além das dificuldades que possam existir em um casamento, né? As dificuldades, às vezes, de relacionamento, mesmo por serem pessoas que inicialmente estavam muito apaixonadas, mas que percebem as diferenças econômicas, né? Às vezes as dificuldades materiais. A gente vive numa sociedade que precisa, né,
trabalhar, ter o dinheiro para viver, pagar as contas, enfim. E que isso podem trazer, sim, prejuízos de relacionamento, né? Então, a gente sempre busca, dentro das dificuldades, dos obstáculos encontrados, tomar as melhores decisões num casamento. E a pergunta é: como ser feliz no casamento? No livro Não Pise na Bola, do Richard Simonetti, ele traz o seguinte: sendo feliz antes dele. A felicidade é uma realização pessoal que pede esforço por entender os objetivos da existência humana e empenho por cumprir os desígnios divinos. Pessoas felizes que cumprem a vontade de Deus fazem casamentos felizes. Amor não é uma aquisição à vista, melhor que seja uma realização a prazo. Ou seja, né, não é algo que você conquista de uma vez, às vezes, né? Na maioria delas, são pequenos ajustes no dia a dia, né? Pequenas... né, em alguns momentos você vai ter que desapegar de algumas coisas, abrir mão de outras tantas, para que aquele casamento flua melhor, para que aquele relacionamento seja o melhor possível. Nem sempre a gente consegue, né? Mas, como eu falei anteriormente, hoje ainda tem a possibilidade de tentar algumas vezes, se não der aquelas algumas vezes, cada um seguir um outro caminho. Mas, muito importante isso, porque às vezes a gente vai atrás de um relacionamento para tentar preencher algum vazio, para tentar se sentir útil ou importante, né? Ou sair de casa mesmo, porque está tendo um relacionamento difícil em casa e acaba querendo sair rápido para ver se melhora, e às vezes não melhora, às vezes piora, enfim, né? A gente está nos tropeços e às vezes esse é um deles. A partir do momento que a gente resolve formar uma família, às vezes pode ser que eu queira ter filhos, né? Isso é muito comum. Ou às vezes, além de ser comum, né, era algo que acontecia. Na época, provavelmente, da minha mãe, da minha avó, era assim, né? Tanto que eram os 9, 10 filhos que acabavam surgindo. O que deveria ser dificílimo, né? Ok, escolhemos ter filhos. Começa pela gestação, que às vezes é um tormento. Às vezes, não. Às vezes aquela pessoa passou uma maravilha de gestação, sem um enjoozinho, tranquilo, tudo ótimo. Às vezes foi planejado, eu queria muito essa criança, está aqui, estou super feliz. Às vezes nem tanto, né? Às vezes foi num momento difícil, onde eu não tinha ninguém para contar, e de repente estou gerando um filho, uma criança. Então, existem inúmeras situações em que uma situação específica, como uma gestação, pode gerar um caos ou uma maravilha, né, na vida das pessoas. Mas é um processo que interfere na formação daquela pessoa, né, daquele ser que está vindo. Os sentimentos que estão envolvidos quando essa criança está se preparando para chegar na Terra. A partir disso, nasceu, teve o parto, que às vezes é um parto mesmo, né? No sentido que a gente usa para definir as dificuldades da vida, né? E a gente usa esse termo porque é difícil. Passou aquele mundaréu de hormônios, depois que eu tive um bebê, sofrendo, chorando, às vezes não, depende da sua experiência. Vem aquela parte que às vezes é até mais complicada, que é de você educar aquela criança, de você tentar dar os melhores exemplos, que nem sempre você consegue, porque você está passando pelas situações e você está reagindo a elas, e nessas reações aquele serzinho está olhando tudo, né, vendo tudo.
Não é só você que está cuidando, às vezes, daquela criança, às vezes é a escola, às vezes é a TV, às vezes são os outros parentes envolvidos na criação daquela criança, e tudo influencia. A minha filha mais nova, ela saiu com uma esses dias, eu cortei o cabelo de uma maneira um pouco mais radical, vamos dizer assim, e fiquei um pouco preocupada, falei, nossa, e ela me escutou comentando isso, né? Será que o que as pessoas às vezes reagem de uma maneira que a gente não espera em relação, a gente está feliz com o corte, mas daí começam os comentários, mas será que você não exagerou? Por que você cortou assim? Por que você está vestido assado? E esses comentários que fazem parte, principalmente agora com a internet, né? Muito comuns na vida da gente, que a gente tem que saber lidar. E ela me escutou falando assim, daí ela veio para mim e falou assim, viu, mamãe? Eu falei que você era muito velha para cortar o cabelo assim. E foi interessante porque aquilo gerou uma conversa com ela, obviamente. E eu falei, nossa, né? Da onde que ela tirou isso, né? Da onde que ela veio com essa... A gente nunca conversou sobre isso, até eu fui cortar, porque eu achei super descolado, gosto de mudar o cabelo, enfim. E daí a gente vê, né, como a gente vai trazendo coisas, eu digo que é a nossa ancestralidade, a gente vai passando de geração a geração, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, ou, enfim, das famílias que seguem essas gerações, e a gente vai trazendo essas coisas meio rígidas ainda. Ah, mas é que com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assado. Ah, mas ele sempre me ensinou assim, e eu vou continuar fazendo. E às vezes a gente não para tentar sair dessa rigidez, dessa caixa em que, não, é assim, eu sempre aprendi assim, eu sempre fiz assim, e eu vou continuar fazendo. E aí não dá espaço para mudança, né? Não dá espaço para uma dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? Esses dias mesmo, uma pessoa chegou para mim e perguntou, será que eu estou tendo uma vida de valor? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Eu estou tendo tantas dificuldades assim, o assado, será que eu estou... Eu falei, bem, na melhor das hipóteses, você está fazendo o que você pode no momento, né? O fato de você ter essa dúvida é importante também, faz com que você esteja aberto a perceber que talvez você possa mudar alguma coisa, né? Então, um dos convites que eu faço em relação a isso, em relação às nossas famílias, é que a gente não seja tão rígido com alguns julgamentos, com alguns achismos, com como nós somos, como nós reagimos à vida. Aí tem as questões de hereditariedade, oxa, não saiu hoje, e que também são muito importantes. Às vezes, na conformação daquela reencarnação, foi ajustado um determinado sofrimento em família, né? Um determinado caminho que vai seguir lá pai, filho, neto, e que também tem o seu potencial de reajuste. E, portanto, a gente sabe que a infância é um momento muito especial, é um momento muito importante, que a gente tem que dar mais atenção, né? É ali em que a gente vai perceber as primeiras intenções daquele ser, né? A personalidade se formando, o caráter delas, as respostas a determinadas situações, né? E como que a gente pode influenciar da melhor maneira possível. Envelhecimento. Aí outro ponto do qual, de uns anos para cá, é uma novidade, né? Porque até um tanto de tempo atrás a gente não vivia tanto, né? Agora a gente já tem hábitos enfim, a saúde pública também já evoluiu de tal maneira
Porque a gente vive mais, a gente já não morre mais, não desencarna mais aos 30, 40 anos. Né? Agora a gente já vai mais para frente, né? Isso é muito comum. Então a gente tem que também dar um olhar especial para essa outra parte da nossa conformação familiar, porque agora nós temos idosos na família. Né? E o fato de nós termos idosos na família faz com que a gente tenha que saber como lidar com eles. Né? Como que a gente faz? Eles não são mais crianças, ao mesmo tempo, eles também querem decidir, eles também querem fazer parte disso. Tem o processo do próprio envelhecimento, que nos traz algumas situações. Né? Nos traz o seguinte: nós ainda estamos em mudança, nós ainda estamos em processo de aprendizado, mesmo idosos. A gente tem uma necessidade de falar, não, ele já está com 80 anos, já está com 70 anos, ele não muda mais, não aprende mais nada. Né? Não deve ser assim, né? Porque senão não tem necessidade. Obviamente, existem os processos do envelhecimento que, por si só, já são responsáveis por nos ajudar nesse processo de melhoramento. Né? A gente enfrenta situações dentro do envelhecimento que são características do envelhecimento, senilidade, algumas doenças que só acontecem, por exemplo, no envelhecimento, que são para nos fazermos sentir toda aquela situação, né? De você já não estar mais sendo aquela pessoa que você costumava ser. Né? E isso também é um exercício de desapego. Esses tempos atrás teve uma pessoa que, inclusive, sentiu isso de maneira mais presente quando ficou com sequelas de um AVE, né? De um derrame. Ela era uma pessoa que tão útil, se sentindo tão fazendo parte daquela sociedade, tão trabalhando ainda, e de repente se viu numa situação de não conseguir mais fazer isso, não conseguir mais desempenhar as mesmas funções. Né? Então, por si só, o enfrentamento desse já é algo do qual você tem que pôr mais atenção. Né? O fato de que, às vezes, essa pessoa precisa de cuidados, né? E que, como que você faz? Como que a família lida com esses cuidados? Né? Da mesma maneira, às vezes, que eu tenho que colocar a criança na creche o dia inteiro, porque eu não tenho com quem deixá-la, às vezes eu tenho que lidar de uma maneira semelhante com o idoso, mas encontrando a dificuldade de ser um adulto. E que isso já é também aí uma luta e um processo de que não é tão fácil assim. Existe também, no processo do envelhecimento, o preparo para o desencarne. No seu curso natural, é assim que as coisas vão ser. Todo mundo pode desencarnar a qualquer momento, a gente sabe disso. Mas, num curso natural da vida, é no envelhecimento que a gente vai encontrar o desencarne. E a gente tem que estar preparado para esse momento, não só a si mesmos, né, mas a família que está em volta. Né? É um processo ali de enfrentamento disso, de mudanças de sentimentos em relação a isso, né? Que são importantes. Né? Às vezes é nesses momentos que você faz aqueles ajustes finais, inclusive. Né? Aquelas rusguinhas que faltavam, é nesse momento que você zera, né? E que você conserta tudo. Então, a gente tem que perceber que já faz parte dessa conformação nova de famílias os idosos, e a gente tem que estar mais atento a isso em vários sentidos. Para a gente lidar com tudo isso, a gente sempre fala aqui na Casa Espírita sobre autoconhecimento. E eu gostei muito de ver recentemente uma comparação que uma psicóloga fez entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Né? Como essas duas coisas estão juntas, estão trabalhando junto. O autoconhecimento, ela fez uma analogia como um lugar que ela conhecesse, né? Uma sala. Eu conheço essa sala, eu conheço quantas cadeiras tem, quais são os móveis que estão fazendo parte desse local, as cores, enfim.
Esse é o autoconhecimento, né? Então, eu sei dos meus sentimentos, pelo menos a maior parte deles. Eu sei o que me causa desconforto. Eu sei no que mais ou menos eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que desenvolver, né? Eu já tenho uma noção de quem eu sou. A partir disso, vem o desenvolvimento pessoal. É o que eu posso mudar. Eu preciso fazer que tipo de adaptações e mudanças para que eu funcione melhor, para que eu reaja às situações de maneira mais assertiva, né? Mais positiva, mais não violenta, né? A gente, às vezes, reage de uma maneira muito abrupta às coisas. Então, o que eu tenho que fazer dentro do que eu já conheço para conseguir dar o passo adiante, que seria o desenvolvimento pessoal? E isso eu sempre coloco que é uma questão que pode ser feita diária, para não acumular, né? Então, todo dia, no final do dia, eu sinto aquele dia. Eu percebo com quem que eu falei naquele dia, quais foram as pessoas que eu encontrei, como que eu lidei com as situações que me foram apresentadas, como que eu respondi a elas. Ah, teve alguma coisa que eu não gostei muito, aquela conversa ficou meio entalada, meio engasgada. Como que eu posso, na próxima vez, melhorar aquele relacionamento com aquela pessoa? Como que no trabalho, num grupo de estudo, na vida familiar, como que eu posso melhorar determinada situação? Aquele dia eu não gostei, esse dia eu não gostei. Ah, não, opa, acertei bastante hoje. Hoje foi um dia excelente, né? Então, fazer esse balanço todo dia. Sentir, não precisa nem ser necessariamente uma prece, uma oração, mas pode vir junto, né? De fazer esse balanço do que é, do como foi aquele dia, do como que eu posso melhorar, né? Então, aí já é um caminho para se conhecer melhor e para conseguir se desenvolver melhor. Não é um processo fácil, a gente tropeça bastante, tem dias que a gente se sente terrível, tem dias que a gente se sente ótimo, e a gente vai seguindo, né? Mas existe uma possibilidade, né, que é tentar seguir os passos de Jesus como modelo e guia. Às vezes parece meio inalcançável, né? Às vezes a gente mal compreende algumas atitudes dele, né? Embora lindas e maravilhosas, ainda estão distantes daquela pessoa que eu estou sendo agora, né? Como que eu posso? Os pequenos passos, às vezes é naquela pessoa, às vezes não é Jesus, mas você tem uma pessoa da qual você tem um respeito, você tem uma confiança e que você também pode recorrer a ela, né? Mas sempre pense em Jesus como modelo e guia, já é uma grande coisa. E em Marcos 3,35 tem a seguinte passagem: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, é uma passagem que eu acho que exemplifica a visão que a gente tem que ter de família. Nós, enquanto encarnados, enquanto contemporâneos aqui, nós devemos nos ver dessa maneira, né? A gente acaba, obviamente, se juntando às pessoas por afinidade, por pensamentos parecidos, né? A gente acaba fazendo as nossas bolhas, né? Mas eu acho que para tentar ter a noção se a nossa bolha, se a gente pode abrir mais, se a gente pode tentar amplificar, é tentar seguir Jesus como modelo e guia. Essa vontade de Deus, às vezes, para nós não é muito clara, a gente sempre fica se questionando se a gente está no caminho correto, mas sempre tentar pensar com calma, com tolerância, com respeito, tentar não responder na hora as coisas, né? A gente se precipita muito e às vezes a gente acaba cometendo os erros aí, né? E
algo que também pode ajudar nesse processo de reajustamento familiar, de desenvolvimento pessoal, de tentativa de melhorar, é fazer um evangelho no lar, né? Seja com um livro filosófico, seja com um livro mais evangélico, juntar as pessoas das quais que queiram, né, que tenham os mesmos interesses, ou que pelo menos aceitem participar, e tentar fazer essas reuniões, tentar ter uma conversa legal, sem julgamentos, né, sem tentativas de torcer o outro, né? Na religião, às vezes, a gente tem essa escorregada, em que a gente quer extrapolar o que a religião deveria ser como um processo individual, né? É gostoso quando você encontra uma religião da qual você se conecta, da qual faz diferença na sua vida. Mas quando você extrapola e você quer torcer a outra pessoa para que ela se sinta da mesma maneira, às vezes, se não feito de maneira amorosa, e não, porque às vezes acaba sendo violento esse processo, acaba fazendo mais mal do que bem, né? Então, primeiro a gente faz com a gente tenta se reerguer e isso vai automaticamente passando para os outros, né? Então, é um convite que eu faço. Para finalizar, vamos fazer uma prece, agradecer essa noite, tentar refletir nas coisas que a gente conversou, que a gente falou aqui, ver se fazem sentido para a gente, se a gente consegue adaptar isso nas nossas vidas, pôr em prática algumas mudanças efetivas, que elas possam ser efetivas na nossa vida. Eu desejo uma ótima semana e que assim seja.